Graça e paz, amado irmão, bem-vindos ao nosso devocional 30 minutos, abençoando seu dia. Eu declaro sobre esta quinta-feira o favor do Pai, que o Senhor te abençoa, te guarda, te protege, te livra do mal, Ele ilumina o seu caminho, te dá direção, prosperidade. O amor do Pai é revelado ao seu coração. Eu declaro descanso, shalom sobre a sua alma, alegria do Senhor, que é a tua força, que te dá força para este dia, para alcançar tudo aquilo que o Pai reservou para você. Já está escrito, já está reservada uma porção para você nesse dia. Em nome de Jesus, amém? Amém. Bom dia, Carla. Bom dia, Quinha. Bom dia, Sueli, Sérgio, amados. Bom dia, Tati. Bom dia, André Parente, Silvia Parente. Bom dia, Emanuel. Em nome de Jesus. Amém. Orando contigo. Joaquina, bom dia, Felipe, Cássia Pesolato. Amém. Que bom vê-los aqui. Pedros, Adão, Guilherme, Beca. Amém. Bom dia. Amém. Tudo certo? Tudo bem com vocês? Louvado seja Deus. Ontem, a maioria das células aqui do Rio Grande do Sul se reúnem, louvado seja Deus, amém. Rosane, bom dia Marilda, Simone, Rose, amém. Cris, Laura, tudo bem? Amém, que bom, amém. Hoje, Salmo 84, um salmo lindo, um salmo de anelo pela presença de Deus. Os filhos de Corá que escreveram esse salmo eram pessoas que trabalhavam no templo, nasceram dedicados a estar no lugar da presença de Deus. Amém. Aleluia. Oi lá, Fabiano. Olá, Fabiano. Maria Bernardes, é isso? Esther. Bom dia, bom dia. Amém. Glórias a Deus. Estamos juntos aí em nome de Jesus. Amém. Vamos compartilhar, amém, a palavra do Senhor, que é água que nos limpa, que nos purifica. Louvado seja Deus, amém? Em nome de Jesus, hoje eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando os teus filhos nessa hora. Eu declaro sobre eles, ó Pai, o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Jesus. Eu declaro sobre aqueles que precisam de cura, recebam cura. Aqueles que precisam de paz, receba paz, em nome de Jesus. Aqueles, Senhor, Deus amado, que precisam da tua força, receba em nome de Jesus, a alegria do Senhor, que é a tua força. No nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. O salmista diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Amém. Que poético, uma linguagem completamente poética, mas que demonstra o anelo desses filhos de Corá pelos átrios de Deus. Você sabe que o templo e o tabernáculo de Moisés, eles tinham 3 áreas. A primeira área era o átrio, onde ficavam o altar de holocausto, os sacrifícios eram feitos ali, o ofertante se aproximava daquele lugar, o sacerdote sacrificava o animal, esfolava o animal, partia o animal, colocava sobre as brasas do altar de holocaustos, pegava parte desse sangue, aspergia, e aquele sacrifício era para a cobertura do pecado do ofertante. Isso diariamente acontecia. Centenas e centenas de sacrifícios diariamente. Bem, logo na sequência havia a bacia de bronze. A Bíblia diz que a bacia de bronze era feita do espelho das mulheres. Penso que uma das peças mais difíceis. Se eu pedisse para as irmãs que estão aqui me ouvindo, dá os seus espelhos. Vocês vão ficar sem espelho. Imagina ficar sem espelho, sem capacidade de se olhar, de se arrumar. Penso que seria muito dificultoso. Bem, e elas deram então, e foi feita ali a bacia de bronze com água purificadora, onde eles lavavam as mãos e o rosto. Tipologicamente, ao se banhar na água, que é um tipo da palavra e também do Espírito Santo, eles se enxergavam. Então a palavra é um espelho que revela os segredos do coração,
que nos limpa, e o Espírito Santo também nos traz luz e revelação. Isso estava no átrio. Depois havia um primeiro véu, quando o sacerdote cruzava esse véu, aí à frente dele havia o altar de ouro, onde fumaça constantemente subia ao Senhor, o altar de ouro ou altar de incenso. Ali, então, ele vinha, o sacerdote, com brasas do altar do holocausto e colocava novas brasas sobre esse altar e mexia nas brasas e colocava um punhado de incenso. Ele também tinha incenso ali, ele colocava o incenso e aquela fumaça subia, ele levantava as mãos ao Senhor, orava, abençoando o povo de Deus, e dali então ele ia para o lado esquerdo, lado sul do tabernáculo, e ia cuidar das lamparinas, 7 tochas que estavam ligadas no candelabro. O candelabro representa a divindade, o ouro, a natureza de Deus, a forma do candelabro, a expressão de Deus, que é Cristo Jesus. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai, e nele habita corporalmente. Então, corporativamente, vamos dizer, o corpo, a forma, Jesus, e o Espírito Santo é visto nas tochas, porque João viu os 7 Espíritos de Deus como tochas diante do trono de Deus. Então, o candelabro representa completamente a divindade, e havia lamparinas com flor de amêndoa, óleo depositado e um pavio, e esse pavio então ficava constantemente ligado. Quando o pavio começava a fumegar, querer apagar, o sacerdote ia lá, tinha uma tesoura, tirava o pavio, ou cortava o pavio, punha mais azeite ali com um candinho, ele punha mais um azeite, e novamente a chama brilhava, porque a lâmpada não podia se apagar, amém? Tudo é muito cheio de significado para a nossa vida espiritual, amém? Isso significa que você é uma lâmpada nesse mundo. João era uma lâmpada, Jesus falou de João Batista, ele era uma lâmpada neste mundo, acesa. Assim você é uma luz nesse mundo aceso, amém? Acesa, e o Senhor quer que você ilumine, amém? Por onde você for, certamente você vai iluminar. A sua presença já é uma presença de paz, de alegria, de vida, porque você é a luz do mundo, o sal dessa terra. Bem, aí depois havia, também do lado direito, só para completar aqui, né, o Santo dos Santos, havia a mesa com os pães da presença, proposição ou presença. Então, 2 colunas com 6 pães cada uma, e ali, semanalmente, no sábado, esses pães eram trocados. No sábado, o sacerdote que entrava, ele comia junto com os outros sacerdotes os pães, tirava aqueles pães e colocava novos pães, simbolizando o Senhor como a nossa força, o Senhor como aquele que nos sustém, nos alimenta, tudo cheio de significado, muito lindo isso. Havia o óleo também perto dos pães, e o sacerdote, diz o Talmud, a tradição oral dos judeus, que quando os sacerdotes pegavam os pães, depois de 7 dias, eles estavam quentinhos, como se tivessem saído do forno, amém? Porque eles estavam na presença de Deus. E havia então um segundo véu. Esse véu, uma vez por ano, o sumo sacerdote cruzava aquele véu com muito cuidado, muita cautela, com sangue, com seu incensário, e ele cruzava para o Santo dos Santos. E ali tinha a Arca do Senhor, com aquela tampa, os 2 querubins da justiça e da glória de Deus. E dentro dessa arca havia a vara de Arão, tábuas da lei e uma porção do maná, amém? Como testemunhos da provisão de Deus, mas também da rejeição do povo em relação a tais provisões. E aí, na tampa da arca, o chamado propiciatório, o sumo sacerdote aspergia o sangue sobre a tampa, depois 7 vezes também diante da arca, e saía baixado, voltava. Ele fazia 2 vezes isso. Primeiro, sangue era derramado por si e pela sua casa, e o segundo, por todo o Israel. Bem, esse é o dia chamado dia de Yom Kippur, jejum nacional, onde todos os pecados de toda a nação eram cobertos até o próximo ano, e assim a bênção de Deus estava sobre os seus filhos por causa do sangue do animal inocente. Amém? Jesus, amém, é tipificado aí como esse cordeiro, só que Cristo fez uma única oferta perfeita para sempre,
os pecados foram completamente perdoados, não precisamos derramar outro sangue, não precisamos ter outros elementos, porque Cristo Jesus é tudo. Ele é o pão, ele é o altar de ouro, ele é o candelabro, ele é a arca, ele é o maná, ele é a vara que floresceu, ele é o cumprimento de toda a justiça e lei do Senhor, ele é a presença manifesta de Deus, ele é o sumo sacerdote que adentrou, mas com o seu próprio sangue. Amém. Então, Cristo é tudo em todos. O tabernáculo é um tipo de Cristo Jesus completo. Amém? Bem, e esses jovens ministravam, os filhos de Corá, no átrio do Senhor. Ministravam ali, serviam ali no átrio, no Santo dos Santos, no santo lugar, aliás, e eles aqui então clamam, ou distantes, né? Alguns depende que eles estavam distantes, estavam em terras longínquas, e aí eles lembraram, ou outros dizem não, eles estavam constantemente ali servindo, e numa inspiração profética e poética, eles dizem, ó Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos. Por quê? Porque a presença de Deus transmite satisfação para nós. Quão amáveis são, Senhor, Senhor dos exércitos, é o Deus todo-poderoso, mas o Deus completamente amável, bondoso, querido. A presença de Deus traz para nós satisfação, vida, paz. E aí eles dizem, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Veja, nós temos um corpo, nós possuímos uma alma e somos um espírito. Falando na ordem que costumamos falar, e a melhor ordem é sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Amém? É a nossa natureza como a de Deus. Amém? Tríplice. Espírito, alma e corpo. Bem, o seu espírito tem a morada do Espírito Santo. O seu espírito é o santo do santo. A sua alma tem como tipo o santo lugar. E o seu corpo é o átrio. Amém? Então, Deus habita no santo dos santos, que é o seu espírito. E assim, quando você toca na adoração, toca na presença de Deus, você está no santo dos santos, que é um lugar comum, que você pode entrar, porque o sangue de Jesus já foi aspergido, ele está lá, você pode entrar com ousadia. No trono da graça, a Bíblia diz, Hebreus 10, que você pode se aproximar com ousadia, intrepidez, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele abriu. Amém? Lindo, poderoso isso, essa tipologia maravilhosa. Mas a ênfase do Salmo é a paixão, é o desejo, o anelo, a minha alma, minhas emoções, meus pensamentos, meu querer, minha vontade, suspiram por ti, aquele anelo de saudade, de paixão, de aperto, né, no coração. Às vezes, né, eu estou longe dos meus netos e às vezes a Mel, né, minha pastora, minha Mel, ela diz, tem um aperto de saudade no coração, dá uma saudade, está querendo dar um aperto, um anelo, um cheiro, coisas desse nível, amém, nas crianças. Então, esse suspiro, né, emotivo, às vezes vem lágrimas, mas é um desejo de estar junto, é uma paixão. E aqui diz, né, e desfalece pelos átrios, desfalece, quer dizer, chega a perder até as forças por estar nos átrios. E eu fico admirado, porque, né, o salmista, ele anela pelo átrio. Veja, o átrio é um lugar exterior, é um lugar mais distante, mais ali, naquele momento, naquela presença, naquela atmosfera. Nós sabemos que é um lugar santo, que é um lugar, né, repleto de paz, de alegria, porque a presença de Deus se manifesta. E ele segue dizendo, o meu coração, meu interior e a minha carne é o corpo, né? O coração querer a Deus é compreensível, é totalmente inteligível, é totalmente compreensível mesmo, é a palavra correta. É fácil compreender o coração anelando a Deus. Mas a carne exulta pelo Deus vivo. Sabe, quando há uma plenitude de presença de Deus, você nem sabe mais onde você está. O Espírito se mistura com tudo, é como você tivesse, né, tomado um outro ambiente, e aí você perde a noção do tempo, você perde a noção do espaço, às vezes você fica ali nessa presença, passa 1 hora e você acha que passou 5 minutos.
porque a presença de Deus envolve o seu ser completamente, seu corpo parecer suspenso. Bem, veja o clamor, né? Esse anelo. De fato, você é filho, você anela pelo Pai. É impossível um filho que nasceu do Espírito, que tem a presença de Deus habitando em si, não ame a casa de Deus. Bem, o que é a casa de Deus hoje? Esse lugar onde eu moro? Não, não é. Não é o seu quarto, não é o seu carro, não é o prédio da igreja, como alguns, né, dizem. Vamos para o templo de Deus. O templo de Deus somos nós. Quando nós nos reunimos, quando estamos juntos, nós encontramos satisfação da presença. Filhos de Deus têm sede, têm fome por Deus. Às vezes, quando faltam no culto, é como se eles tivessem tomado banho de meia, entendeu? Alguma coisa está faltando, eles se sentem incompletos, insatisfeitos. Eu tenho muita dificuldade de entender pessoas que não participam da casa de Deus. O que é a casa de Deus? O ajuntamento dos seus filhos. Amém? Então, quando nós, a habitação do Espírito Santo, nos reunimos, 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor, Jesus se manifesta ali. Quando há presença de Deus, há uma atração, há um anelo. Quando você experimenta do vinho novo que o Senhor tem para dar, você não quer mais aqueles vinhos de baixa qualidade. Quando o sabor da comida celestial toca você, você não quer mais comidas quaisquer. Você anela por aquilo, há um desejo que completa o seu ser. Bem, ele diz, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, Senhor. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ah, que fascínio. Ah, uau. Amém? Rei meu, Deus meu. Então, nesse lugar dos altares, onde Deus é invocado, se torna um altar. Onde você encontra a presença de Deus, se torna um altar. E ele se revela como Deus dos exércitos, Jeová Sabaote. Ou seja, o Deus poderoso. Ele se revela ali como o rei, né? O que domina, o soberano, o máximo, o único, o altíssimo. E se revela como Elohim, o criativo Deus, poderoso Deus. Então você tem percepção, né, de Deus de diversas formas, a multiforme sabedoria e graça de Deus se revelando quando você está no ajuntamento de santos, quando você toca na presença de Deus. Aí ele diz, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então na casa de Deus cabe completamente o louvor, amém? Nós louvamos a Deus. Bendiz, ó minha alma, disse Davi ao Senhor, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É o Senhor que nos perdoou, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos renova as forças. Mas é o Senhor que nos deu o lar, o Senhor que nos deu o cônjuge, o Senhor que nos deu os filhos, o Senhor que nos deu a vida, o Senhor que nos dá o ar que respiramos, o Senhor que nos deu pessoas que nos apoiaram na vida, no início, na carreira profissional. Talvez foi um professor, talvez foi alguém que te ajudou em algum momento. Eu me lembro da minha professora Nelly, eu não sei se ela está viva ainda, perdi há muitos anos o contato, mas eu estava na segunda série, de 6 para 7 anos. Eu estava do primeiro, ia passar para a segunda série, e eu tinha perdido meu pai. Meu pai era pastor, e a Nelly era irmã de uma igreja perto, onde nós também estávamos, e ela conhecia meu pai, e ela veio um dia, né, deu seus sentimentos para mim, mas chegou o dia dos pais, e eu me lembro que eu tinha que escrever uma carta para o pai. Eu fiquei tão embaraçado, porque eu não tinha pai, e o sentimento de alguém que não tem pai é uma coisa muito, muito estranha. Porque, assim, eu me achava culpado de não ter pai, eu me achava envergonhado de não ter pai, como se isso fosse uma responsabilidade minha, mas era uma criança. E eu me lembro que eu estava bem na janela, sentava na carteira da janela, e aí acho que ela olhou e percebeu o meu embaraço, né? Todo mundo fazendo alguma redação, uma carta para o seu pai, e ela veio do lado assim e disse, Gilberto, ei, veja, e deu uma palavra de consolo e falou, olha, escreve para o seu avô. Aí foi, uau, é verdade, eu vou escrever para o meu avô. Amém? E aquilo aliviou a minha alma. Então eu não esqueço da professora Nelly. Né? São muitos anos que aconteceu isso, mas foi a professora Nelly, amém? Então louve a Deus pelas pessoas que passaram na sua vida e em algum momento estenderam a mão para você. Amém? Em algum momento
te apoiaram, te deram uma palavra de esperança, de força. Bendiga o Senhor pelas pessoas até que foram difíceis na sua vida, mas elas lapidaram você, elas te deram maturidade, transferiram sabedoria para você. Aqueles seus opositores que forjaram as armas da sua vida, você orou mais, você buscou mais a Deus, você teve que aprender a perdoar. Né? Você não sabia perdoar, mas teve que aprender a perdoar. Por que isso? Porque foram pessoas tão distantes que ficaram, né, na nossa memória. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, bendiga, aleluia. Amém? Aqui os salmistas, por 3 vezes, eles invocam a bem-aventurança de Deus. E são salmos, né, de gratidão, salmos de louvor a Deus que falam da sua bondade. Bem-aventurados. Então, se você quer ser feliz, habite no lugar onde Deus habita, amém? Amém? Você não pode ser feliz sozinho, não dá. Você tem que estar relacionado com alguém. Nós nascemos para os relacionamentos, amém? Não é bom que a pessoa esteja só, amém? Por isso que Deus criou relacionamentos no Éden. Deus vive relacionamentos. Deus não é uma pessoa, são 3 pessoas, um único Deus. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Que lindo isso. Eu também me lembro, bendigo ao Senhor. Eu me lembro da reunião de homens. Eu estava na Insegec, muitos anos atrás, eu liderava a rede de homens e o Senhor estava, né, alterando ali os cursos da minha vida e eu fiz uma última reunião com eles e eu citei que o Senhor me conduza pelos caminhos aplanados, que o Senhor me livre das variações da vida, né? Sabe que às vezes a montanha é muito difícil de subir e o vale é muito difícil de atravessar, e então há uma invocação do salmista, e eu me lembro que essa simples palavra profética me conduziu até aqui, por caminhos aplanados. Peça ao Senhor que te dê um caminho aplanado, um caminho livre dos espinhos, amém? Você pode pedir, Jesus disse, ore dizendo, livra-me do mal, livra-me do mal. Bem, é melhor você ser livre do mal. Não pense, vou encarar o mal para quê? Livra o Senhor, seu filho, do mal. Amém? Bem, o qual passando pelo vale árido, é o vale de Baca, né? Um vale estreito, deserto, cheio de assaltantes e bandidos na geografia de Israel, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Eu acho lindo isso. Isso é fantástico. Deus chamou a Abraão e disse, sê tu uma bênção. Amém? Ele não disse, Abraão, a bênção vem atrás de você, onde você for eu te darei a bênção vai cair como chuva sobre você. Ele disse para Abraão, sê tu a bênção. Amém? Uma coisa é você ser abençoado, a outra, desculpem, é você ser a própria bênção. Amém? Então, você é filho de Abraão pela fé. Isso significa que se você está cruzando o deserto, aleluia, volte-se para o Senhor. Se você está cruzando momentos difíceis na vida, volte-se para o Senhor. Você vai produzir vida, paz. Você é o próprio manancial. Amém? Neste lugar, nessa posição, chuvas de bênção serão derramadas. Você vai produzir um jardim regado pelas bênçãos de Deus no meio do deserto. Creia nisso, creia nisso. Esse caminho estreito vai findar e nele você pode desfrutar deste anelo pela presença de Deus. No meio da dor você pode louvar, dar sacrifício de louvor. Aí o salmista segue, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus meu, Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Amém? Você é ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Amém? Um dia nos teus atos vale mais que 1000. Bem, ou seja, toda vida, né? Toda vida. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Você anda porque você é justo em Cristo Jesus retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz, bem-aventurado o homem que em ti confia. Uau! Esse Salmo 84
é uma canção e muitas canções foram compostas baseadas nesse salmo. Amém? Mas aqui a essência é a presença manifesta de Deus, a gratidão pelo amor, pela graça de Deus revelados a nós, através de pessoas, através dos nossos irmãos, família de Deus, amém? Povo de Deus. Quando nos reunimos, somos a casa, o edifício espiritual, onde a presença é real, se manifesta. Louvado seja Deus, amém? Que o Senhor te abençoe muito, te guarde, proteja você, que cresça no seu coração anelo pela presença de Deus, que a bondade do Pai te conduza e que qualquer deserto pelo qual venhamos a passar seja, assim, um vale cheio das bênçãos de Deus, que se transforme num manancial, um lugar onde as pessoas encontram reforço, refúgio, elas encontram uma palavra de esperança, de alegria, de amor. Amém? Glórias a Deus por isso, não? Amém. Louvado seja Deus. Bem-aventurado é o homem, Senhor, que confia em Ti. Confia no Senhor. Amém? Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo soberano. Nada lhe escapa. Ele continua ditando o caminho de tudo. Ele é o autossuficiente. Ninguém precisa dizer-lhe o que fazer. Deus não precisa de conselheiros. Ele é Deus. Amém? E Ele reina eternamente. O Senhor é o sol que ilumina o seu caminho, mas também Ele é o escudo que te protege do mal, que guarda o seu corpo de todas as enfermidades, que guarda a sua alma de todas as aflições e tribulações, que guarda o teu coração de todo assédio maligno, todo peso deste mundo. O Senhor dá graça, graça e glória, e nenhum bem sonega, retém de você. Amém? Porque todas as coisas foram feitas em Cristo Jesus para você. Amém? Toda obra consumada significa que essa obra de vitória, de favor, de provisão, de cura, de paz, de alegria, ela pertence a você em Cristo Jesus. Foi por você, amém? Que Ele veio, foi por você que Ele ressuscitou, e é por você que Ele está no trono intercedendo, diz a Bíblia. Amém? Então, receba dessa graça, dessa glória, que os seus caminhos sejam iluminados e jamais você enfrentará trevas. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Ser assim abençoado em nome de Jesus. E Deus te dê um dia feliz, amém? Um dia feliz para você, um dia cheio de graça, um dia cheio de glória de Deus, em nome de Jesus. E qualquer obra contra a sua vida seja desfeita e que Deus te leve ao manancial de vida. Amém? Para abençoar a sua casa, abençoar aqueles que estão com você. Até amanhã, no nome precioso de Jesus. Amém? Não deixe de compartilhar o vídeo também, em nome de Jesus. Abraço. Abraço, Luísa, Sérgio, Valéria, Laura. Amém? Recebe mesmo, em nome de Jesus. Amém? Esther, Adão Mendes. Até amanhã, em nome de Jesus, querido.